Faço tudo na minha vida com o meu filho. Mas eu vou falar uma coisa bem séria com vocês. Eu sou muito grata a Deus porque o Arthur não me deu nem um pingo de trabalho. Oi, gente linda. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então, bora lá para mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Roda a vinheta. Então, gente, hoje eu vim falar de um assunto que eu fiquei pensando alguns dias do que falar, sabe? Como abordar esse assunto, porque eu acho um assunto polêmico, né? Eu estou sentindo uma treta! A gente ouve por aí que não devemos discutir sobre religião, sobre futebol, sobre... o que mais? Religião, futebol e um outro assunto também, né? Que eles falam que a gente não se discute, né? E hoje eu vim falar sobre algo que eu acho que é polêmico, né? Porque tem pessoas que aceitam, outros concordam, outros não concordam e assim vai. Eu vim falar sobre maternidade. Isso sim. mesmo, gente. Eu acredito que eu vou dividir esse vídeo em várias partes. Vocês não ligam se ver eu ir com a mesma roupa aí nos vídeos aí, porque eu creio que eu vou dividir em vários tópicos, em várias partes, para não ficar um vídeo muito longo, porque eu acho muito cansativo, eu particularmente, né? E eu imagino que as outras pessoas também não gostam de ficar ouvindo a pessoa lá em 20 minutos, 30 minutos, eu acho que é um pouco cansativo. Mas eu preciso falar desse assunto, que é sobre a maternidade. Muita gente, amigas minhas próximas, falou assim: amiga, fala sobre maternidade, fala como você fez, porque você mora longe da família, você não tem ninguém e tal. E eu achei muito interessante, né? Porque eu vejo assim que pra quem tem parente por perto, parente que eu falo, gente, é mãe, é avó, é tios, é irmã, né? Dá uma ajuda maior, dá uma facilidade muito boa pra pessoa, né? No caso, por exemplo, eu moro aqui, né? E tive meu filho aqui na Europa, em Bruxelas. Então, eu não tive a minha mãe por perto, não tive ninguém que pudesse estar me ajudando ali com o meu filho, né? E eu vejo muita diferença, assim, mesmo de longe, mas eu vejo bastante diferença entre eu e minha irmã e o filho dela, por exemplo. A minha irmã, ela tem a minha mãe ali por perto, ela tem a sogra dela, ela tem os vizinhos, né? Aqui, gente, eu não posso contar nem com os vizinhos, né? Porque não é da mesma nacionalidade, eles não beiram a gente também já entra no ritmo deles, na cultura deles, então a gente não tem aquela coisa, né, de contar com o vizinho e tudo. E então eu vejo isso muito, essa diferença entre eu e minha irmã. Por exemplo, a minha irmã, ela trabalha muito, ela trabalha de segunda a sexta-feira e tal, então ela tem a minha mãe que fica com o Vinícius, acho que é 3 vezes na semana ou 2, não lembro, e ela tem também uma pessoa que cuida dele quando a minha mãe não tá em casa e tudo. Enfim, aí chega o final de semana, ela tá cansada, aí a criança dorme na casa da minha mãe, aí ela pode dormir até mais tarde e tal. Então eu vejo, assim, alguma facilidade, né? Por exemplo, eu marco um salão e não tenho ninguém pra colocar, às vezes eu quero ir no mercado e não quero levar ele, não tem ninguém. Ou seja, eu faço tudo na minha vida com o meu filho. Tem coisa que eu já abri mão por conta dele, entendeu? Tem coisa que eu já deixei de fazer, assim, por conta do meu filho, por não deixar ninguém e tal. Mas enfim, eu vou falar sobre a maternidade até o tempo atual hoje do Arthur, em tópicos para vocês entenderem da maneira que eu fiz e como isso me ajudou. Gente, lembrando que eu fiz do meu jeito, como eu achava e acho melhor para mim e pro meu filho, entendeu? A forma de criar, a forma de ser, cada um, vocês que tem que fazer. Vou deixando claro aqui. Talvez isso possa ajudar uma futura mamãe, não as mães que tipo, já é mãe, já tem aquela rotina, já faz, nada disso, entendeu? Mas eu acho interessante eu compartilhar, porque comigo deu super certo e eu acho legal eu conversar sobre esse assunto com vocês. E foi o seguinte, eu ganhei o Arthur aqui em Bruxelas, na Europa, no Hospital do Brugman, um hospital muito bom, por sinal, sabe? Um hospital
Foi assim, Deus preparou tudo pra mim. E a minha mãe veio. Eu consegui trazer a minha mãe. Só que minha mãe, ela trabalha no Brasil de carteira assinada, então ela tinha data pra voltar. Infelizmente, minha mãe não pôde ficar comigo os 3 meses, que era a minha vontade da minha mãe ficar comigo os 3 meses. E então ela não pôde ficar comigo. E ela ficou comigo só 21 dias, gente. Brinca. Ou seja, a minha mãe chegou, eu tava ainda grávida, tava prestes a ganhar neném. O meu parto tava marcado pra 22 de agosto. Mas Deus foi assim tão bom comigo que o Arthur nasceu dia 12 de agosto. Ou seja, eu acho que foi mais ou menos uma semana depois que minha mãe chegou, o Arthur nasceu. Aí minha mãe pôde ficar mais um tempinho comigo. Um tempinho muito pouco mesmo. E eu deixei a minha mãe, deixei o Arthur assim à vontade. Eu deixei a minha mãe mimar ele, eu deixei a minha mãe fazer o que quisesse com ele, bem à vontade com o Arthur, porque na minha mente eu tava assim, eu não vou ficar restringindo muita coisa, eu não vou falar, mãe, não faz isso, mãe, não quero isso, nada disso, porque eu já tinha na minha mente a forma que eu iria tratar e cuidar do Arthur. Só que quando a minha mãe tava aqui, eu não fiz isso, deixei ela à vontade, ele dormiu em cima dela várias noites e tudo, então eu deixei ele de boa assim pra minha mãe, né, como ela ia embora, foi isso, sabe, gente? Então eu deixei a minha mãe super à vontade nesse tempo. A única coisa que eu orei a Deus é que o umbigo dele caísse antes da minha mãe ir embora. Eu acho que deu certo, eu acho que realmente o umbiguinho dele caiu depois, que eu tinha muito medo e tal, porque minha mãe que dava banho nele ainda, minha mãe que cuidava dele e tudo. Eu acho que eu já fiz uma boa introdução nesse vídeo pra vocês entenderem. Gente, eu vou dar uma resumida numa história que vai ficar mesmo como introdução. No próximo vídeo eu já abordo os assuntos que eu quero conversar sobre maternidade. Deixa eu ver, há uns 8 anos atrás eu trabalhei numa casa onde eu cuidei de 3 crianças. E nessa casa tinha um casal de gêmeos e tinha uma menininha de 1 ano e 6 meses na época. E esse casal de gêmeos tinha 10 dias de vida. 10 dias de vida, gente, pra ter noção. Era o primeiro trabalho assim que eu trabalhei na casa de belgas mesmo, porque antes eu trabalhava com brasileiros, com portugueses, né? E entrei nessa casa e trabalhei, e lá era o seguinte, eu tinha que fazer da forma que a madame mandava pra mim fazer, eu tava ganhando pra aquilo, entendeu? Eu tive que fazer da forma dela. Então ela tinha uma maneira de cuidar das crianças, de tipo assim, fazer as coisas com eles, que eu achava um pouco estranho, que às vezes eu ficava assim, poxa vida. É tipo o que, Marcos? Por exemplo, eu vou falar sobre as crianças bebês, 10 dias de vida, são recém-nascidos, né? Ela, por exemplo, criança deles não amava mais nela, eu acho que opção, acho que ela não quis. Então, eu que dava mamadeira, eu que dava banho, eu colocava pra rotar. Eu fui aprendendo ali, eu cuidei dessa criança como se fossem meus filhos, mas eu fiz da forma que ela me pedia pra fazer. Ela não queria que eu pegasse a criança no colo, ela não deixava eu ficar, tipo, com ele balançando. Vocês vão entender depois com o tempo durante esse vídeo. Ela sempre me explicava etapas por etapas, né? Então, eu aprendi muita coisa com essa mulher. Eu achava um pouco estranho, mas às vezes eu entendia ela. Por que eu entendia ela? Porque assim, ela era igual eu, ela não tinha mãe por perto, eu nunca vi parente dela ali, mãe, ninguém assim. Então, ela tinha que realmente pagar uma pessoa. Então, ela me ensinou da forma que ela queria, porque ela trabalhava o dia todo. Eles têm uma farmácia aqui. Praticamente os meus vizinhos mesmo moram no mesmo setor, na mesma comuna. Então ela ia para essa farmácia 8 horas até às 7 da noite. Ou seja, eu entrava na casa deles às 7h30 e saía às 7h30 da noite, todos os dias. Trabalhei dentro dessa casa durante 3 anos, ou seja, os bebês tinham 3 aninhos. Então eu aprendi muita coisa eu achei bacana, muita coisa eu fui entendendo assim, porque eu acho que ela pensava no bem-estar assim delas, para ela não criar manias como as crianças, tá bom? Porque, gente, muita coisa, quem coloca mania nos bebês somos nós, mães. Em várias questões, porque a criança é um bebê, a criança não vai chegar em você e vai pedir pra você balançar ele no colo, por exemplo. Se você fez isso 1 ou 2 vezes, ele gostou, quando você coloca ele no berço, ele obviamente vai chorar. E quem colocou? As mães, né? Provavelmente. Então, ela tinha muito esse papo comigo. Ela falava assim, Marcos, não pode balançar e tal. Aí mas ele chora, mas ele vai parar. Eles têm que entender que o cantinho deles é aqui e tal e tal. Gente, pra vocês terem noção, eu tinha tempo de pegar eles no colo. Eita. Não era todo o tempo. De manhã eu pegava, dava mamar
pra eles e botava pra rotar e colocava eles lá. Eles dormiam, né? Porque bebê dorme muito. E assim eu fazia. Eu não tinha aquela coisa de ficar pegando e tal. Se por acaso chorasse, desesperadamente, ela falava, olha... Eles estão de pipi? Eles estão de cacá? Eles estão com dor? Não. Tá limpinho? Tá cheirosinho? Não, tá. Então, tá ótimo. Eles só querem mesmo cola e tal. Não pega. Não pega. Eu achava aquilo assim, uau. Eu ficava assim, abismada. Mas o que você tá querendo falar sobre isso, então? Pra vocês verem que muita coisa que eu consegui fazer durante esse tempo é muito engraçado. Quando eu tava no sufoco com ele, com meu filho, mas eu vou falar uma coisa bem séria com vocês. Eu sou muito grata a Deus porque o Arthur não me deu nem um pingo de trabalho. Mas alguma coisa que eu via que eu ia ficar com dificuldades, que eu não sabia de que maneira Deus sempre trazia na minha memória as crianças, só para vocês entenderem mais ou menos o desfecho dessa introdução desse vídeo. E foi isso, gente. Então eu aprendi lá dentro, tirei fralda deles, ensinei eles a andar nos perrengues, nas vacinas e tudo, porque a madame ficava no trabalho o tempo todo, então eu fazia tudo. Era praticamente assim, eu chegava, os bebês estavam dormindo, ela chegava, os bebês estavam dormindo, porque eu dava banho, gente, eu dava jantinha e tudo. E eu fiquei 3 anos nessa casa. Então, esse foi o processo de tudo, onde eu fui aprendendo muita coisa e hoje, sempre Deus me traz a memória. Hoje, o Arthur tá com quase 4 anos, é muito engraçado. Eu já não tenho mais lembrança, porque eu só fiquei com eles até os 3 anos lá naquela casa. Então, eu não sei dos 3 anos pra frente como cuidar de uma criança, mas dos 3 anos pra trás, Deus sempre me trazia, tipo assim, faz isso, faz aquilo e tal. Então, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Eu vou falar no próximo vídeo como foi o processo todo, como eu fiz, tá bom? É isso, deixa seu like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para que quando chegar o próximo vídeo sobre maternidade, é um assunto que eu vou falar, acho que uns 3 vídeos vai sair sobre maternidade, que eu quero abordar muito, falar bastante sobre isso, porque eu vejo que eu aprendi e que eu fiz com o Arthur e faço com o Arthur e foi super bom pra mim, e é isso. Tá bom? Fica por aqui com esse vídeo, com essa introdução. Eu posto vídeo 2 vezes na semana, tá bom? É terça e sexta. Então, eu creio que toda sexta-feira vai sair o vídeo sobre a maternidade. Então, você ativa o sininho, se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha com seus amigos, com as suas amigas. Fala assim, gente, olha aquela moça, tá falando de filhos, maternidade, muito legal. Ela é muito gente boa. Dá uma moral lá pra mim, tá bom? E é isso, gente. Beijo no coração. Obrigada por tudo sempre. E beijo, 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 beijo. Fui!